Fala galera ligada no canal Por Dentro da Sinuca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre snooker internacional. Começou galera, começou o campeonato mundial de snooker. Jogos disputados com 15 bolas vermelhas nas mesas grandona, 3,30, mesa padedel, bola que não acaba mais, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, mais precisamente a gente vai falar de um jogo que teve hoje entre Stephen Gordon Hendry, 7 vezes campeão mundial, e contra Jimmy White, 6 vezes vice, mas nem todas as vezes ele foi vice por Stephen Hendry. Bom pessoal, o caso o jogo acabou 6-3 para o Stephen Hendry. Mas, Clemilson, e aí, você gostou? Não, e eu explico por quê. Ah tá, Clemilson, em primeiro lugar, vamos lá, quem é você na ordem do dia ou na fila do pão para dizer que não gostou de alguma coisa? Gente, eu sou só mais um no bando de louco. Eu gosto de sinuca, eu sou um amante do esporte. E como um amante do esporte, eu dou minha opinião. Agora, se para eu poder falar do Neymar, eu tiver que jogar mais que o Neymar, fica difícil, né? Então, quando eu abri esse canal no YouTube, foi justamente para eu poder dar minha opinião sobre as coisas que eu queria. E vamos lá. Para você ter noção de quanto uma coisa evoluiu no tempo, só tem duas formas. Basta você, primeiro, receber um modelo novo de alguma coisa que você usa, por exemplo, um telefone celular. Recebendo um modelo novo, você se dá conta de quanto as coisas evoluíram. Ou até mesmo de pegar alguma coisa do passado na mão e ver de onde saiu até onde chegou hoje. Infelizmente, pessoal, a duras penas, eu tive que assistir o jogo de hoje. Stephen Hendry versus Jimmy White. Mais uma vez, volto a frisar, 6-3, é a melhor de 11. Daqui para frente, acho que as coisas começam a ficar séries maiores. Mas, de qualquer maneira, quis o destino que esses dois mega astros do snooker mundial se enfrentassem logo nessa fase. E, bom, também não tinha outro jeito, afinal de contas, no mundial é assim mesmo, perdeu, tá fora, só ano que vem, não tem jeito. Mas é engraçado você ver quanto o jogo mudou, quanto o jogo hoje é mais dinâmico, é mais rápido, é mais ligeiro, o quanto Bom, o Stephen Hendry sempre foi conhecido muito pelo seu break building, pela construção da jogada, sabe, de querer trancar uma partida. Não é à toa, ele tem mais de 776 tacadas centenárias. Só foi ultrapassado recentemente pelo Sullivan ainda, que agora já passou das 1000. Não tem nem 2 anos ou 3 que o Sullivan passou ele nessas tacadas. Não é um jogador comum, é um cara que tem o nome na história do esporte. E isso é muita coisa, isso é muita coisa. Você já se imaginou no esporte que você gosta, seja ele amador ou seja ele um esporte de alto rendimento, você já se imaginou o seu nome no meio da história do esporte? Tipo, não dá para falar do esporte sem falar de você? É só isso que esses dois caras conseguiram, Stephen Hendry e Jimmy White. Bom, outra coisa, os caras já estão para lá dos 40, os dois. Inclusive o Hendry deve ter algo perto de 47, 48, um negócio assim. E o Jimmy White um pouco mais velho que isso. E idade, pessoal, idade num esporte de alto rendimento pesa, e pesa muito. Inclusive pelas coisas que você já alcançou, entendeu? Hoje os caras nem jogam mais por dinheiro ou por aquele tesão de querer jogar. Eu acho que eles nem sabem fazer outra coisa. Eu acho que assim, enquanto eles querem jogar, enquanto tiver um público querendo ver, o organizador vai fazer acontecer. Mas francamente, isso não me motiva, não me cativa. Eu não sou o tipo de público que queria ver esse tipo de jogo que eu vi hoje. É claro, você esperava que eles fizessem as mesmas tacadas de antigamente, aqueles centros maravilhosos, ou até mesmo um 147? Francamente não, honestamente eu não esperava isso. Mas alguns lampejos entre uma partida e outra, sim, uma coisinha ou outra que lembrasse aqueles jogadores de antigamente, eu esperava sim. Mas gente, infelizmente a realidade não é essa, e o jogo foi, para ser bem honesto, sofrível. Só gostou do jogo quem é um pouco mais antigo na sinuca e acompanha esses dois um pouco mais de perto.
por causa do saudosismo, porque o que esses caras fizeram e representaram para o nosso esporte. Porque de jogo mesmo, eles não apresentaram nada. Infelizmente o jogo foi assim, de médio para ruim, sabe? Um jogo sofrível, difícil de assistir, não era empolgante. Eu estava muitas vezes olhando para o computador e tentando assistir de uma forma que me motivasse, mas as coisas não aconteciam. Ou a branca corria demais, ou corria de menos. Defesas bobas que eles fazem com o pé nas costas, não estava dando certo. Enfim, jogo difícil para os dois, inclusive mais difícil para o Dinoite do que para o Hendry. Francamente dizendo, eu acho que eles não estavam ali simplesmente por uma questão de insistência do público. Eu acho que eles gostam de fazer aquilo, aquele ambiente faz bem, estar ali no Mundial é uma coisa muito diferente. Não quer dizer que eles vão jogar as outras etapas do Men's Tour. Eu acho que eles vão jogar só o Mundial mesmo e um torneio, exibição ou outro. Na real, é o que o Jim White vem fazendo já há muito tempo. É um torneio ou outro que ele participa, não é em todos. O Hendry tem 2 anos e pouco, que é um ex-jogador, e voltaram. Mas é aquilo que eu disse agora há pouco. Os caras querem, tem um público querendo assistir, o organizador vai e monta. Tá feito o circo. Mas se você queria ver um lampejo, pelo menos que fosse, daqueles jogadores do passado, assim como eu, você se decepcionou. Mas, pessoal, na boa, a frase do dia para mim é: deixem os leões descansarem. Eu explico. Para quem não sabe, eu também sou muito fã de luta, sou muito fã de MMA. Mas isso não significa dizer que eu ainda quero ver o Minotauro lutando. Isso não significa dizer que eu ainda quero ver o Anderson lutando, ou o Vanderlei Silva, que é daqui de Curitiba. São grandes astros da história do esporte. O esporte existe porque esses caras fizeram o esporte acontecer. E assim, cara, já fizemos demais, sabe? Eu não quero ver mais uma luta do Minotauro, eu não quero ver o Minotauro tomando soco na cara, eu não quero ver o Anderson apanhando, eu não quero ver o Vanderlei Silva sofrendo. Aquela imagem que eu tenho desses lutadores no passado, no auge da forma física, bancando o mundo, tá bom demais, tá bom demais. Chega, eu não quero ver esses caras com 40, com 50 anos, porque senão não tem fim, senão não acaba. O que vai acontecer? Com 40 anos estão arrumando uma luta para os caras, com 45 vão arrumar outra, com 50 vão arrumar outra. Gente, tá difícil? Não é por aí. As coisas têm que ter começo, meio e fim. A história está escrita e o nome dos caras está lá. Não precisa fazer mais. Você acha mesmo que o Hendry precisa de um 8º título mundial? Você acha que agora, às alturas do campeonato, o Jim White precisa do primeiro? Não precisa. Eu estava pensando também, inclusive, o seguinte: você já imaginou no último torneio que teve que o Robertson atropelou o Sullivan? Cara, você já imaginou se na próxima fase do evento agora, bom, o Hendry passou, né? Óbvio. O Hendry cai com o Robertson, por exemplo. Não vai cair porque o Robertson está classificado mais para frente. Mas por suposição, já imaginou se o Robertson pega, jogando como está jogando, pega o Hendry agora? Ia ser uma lavada tão grande e totalmente desnecessária. Não tem o menor sentido de fazer um jogo desse acontecer. Pra quê? Pra quê? Você tem um monte de jogo da internet do cara aí, tá com saudade, vai ver os vídeos antigos. Pra que fazer o cara passar por isso? Mas eu volto a dizer, cara, essa é a minha opinião, sabe? Eu não sou consumidor desse tipo de público. Se eu estivesse na porta do Crucible para comprar o ingresso, é bem provável que eu não compraria. É bem possível que eu deixaria para comprar os ingressos de mais para frente, aonde os jogos começassem a pegar fogo, tipo entre os 32, entre os 16, e não fosse ver esse jogo aí. É bem possível que também o Hendry, na próxima fase, dependendo de quem caia, com esse futebol que ele apresentou, já cai fora. Duvido que com esse joguinho aí ele consegue arrumar alguma coisa. Conseguiu porque era o Jim White, que é freguês histórico, inclusive. Jim White, inclusive, fez umas pichotadas assim, parecia as minha, nossa, tá, exagerei, não parecia as minhas. Mas a parte frustrante que ficou para mim é a parte que você passa o jogo inteiro esperando um lampejo daquele jogador que você aprendeu a gostar, que você aprendeu a admirar, que em algum tempo você usou como referência,
e esse lampejo não veio. Infelizmente não veio. Se você ficou esperando o jogo inteiro acontecer alguma coisa que fosse emocionante, que te tirasse o fôlego, mesmo que fosse uma partida, um centro, alguma coisa, isso não aconteceu. O jogo mudou muito, o jogo mudou demais, a dinâmica do jogo é outra. Imagina um jogo hoje entre Robertson e Trump. É uma dinâmica. Você pega um jogo entre Jimmy White e Hendry, parece dois tiozão jogando uma sinuca em fim de churrasco. Um telefonou pro outro e falou: e aí, vem aqui em casa, vamos queimar uma carne. Aí o outro falou: ah, beleza, pode levar o taco? O outro falou: pode. Aí em algum momento, de tanto que os dois são amigos, de tanto que os dois têm rixa um com o outro também de jogo, acaba que o couro come. Mas nem de longe sombra do que já foram. E é normal, né, pessoal? Pessoal com mais quase 50 anos nas costas, ninguém está exigindo que eles façam aquilo. Mas uns lampejos, uma jogada aqui, uma jogada ali, a gente queria ver. Eu, pelo menos, queria. Mas não foi. Não foi dessa vez. Então eu fico me perguntando às vezes, cara, pra que isso? Pra que esse jogo? Eu não sei. Sinceramente, eu não tenho essa resposta. Eu não seria o público desse jogo, de consumidor disso daí. Se eu tivesse que pagar para assistir, a gente assiste no Facebook aí e tal. Mas se eu tivesse que pagar para assistir, sem chance. Meu dinheiro, a organização não ia ver. Entendeu? Diferentemente de uma possível semifinal, uma final, com outros atletas, por exemplo. Aí a coisa muda muito de figura. Num jogo que nem hoje, o que você vê é que claramente a escola antiga de sinuca realmente está bem ultrapassada. O que você vê nas escolas preparatórias de alunos de snooker hoje em dia é um jogo desenhado de uma forma muito mais dinâmica, com muito mais recursos, com muito acesso à tecnologia, no que diz respeito, inclusive, ao próprio material a ser usado e ao próprio desenho do jogo, tipo, aonde você tem que parar a branca para ir matando essa bola e já abrir o triângulo, aonde você tem que parar essa branca para matar o 7 e já abrir o triângulo de vermelho. E isso está muito evidente que existe uma escola até esses dois e de lá para cá é outra situação. Hoje você vê jovens com 16, com 19 anos jogando um snooker muito melhor do que esses dois já apresentaram hoje. Muito diferente, na verdade. Nem é melhor, talvez a palavra não seja melhor, seja muito diferente. Um snooker mais agressivo, para cima, um snooker tentando trancar a partida, privilegiando o espetáculo, o centro e entregar um bom resultado para o público. Eu acho que é isso que a gente vê hoje e que não via antigamente. Salvo algumas exceções, claro, né? Tá, Clemilson, mas e o Sullivan? E o Mark Williams? E o Higgins? Como que esses caras são contemporâneos desses dois aí e ainda estão jogando em alto nível? Porque esses caras nunca pararam, gente. O Hendry, ele foi por 2 anos aposentado. Ele só estava na China dando aula, dando curso, dando palestra, representando uma nova modalidade aí que é o pool chinês e tudo mais. E o Jimmy White escolhendo qual é o torneio que ele queria participar ou não. Já os outros atletas, o Mark Williams, enquanto isso, ganhou um título mundial. Isso inspirou o Hendry até querer voltar. O Higgins também foi finalista mundial. O Sullivan, esquece o Sullivan, deixa o Sullivan para lá. O Sullivan está num patamar que aí fica difícil. Então, assim, pessoas do nível desses dois, do Jimmy White e do Hendry, nunca pararam de jogar sinuca, tiveram sempre em alta. Estão jogando pelo menos alguns torneios. Esses dois, não, esses dois voltaram agora para esse torneio aí. Estão se preparando há alguns dias, mas uma coisa é uma preparação para um torneio. Outra coisa é você vir jogando os torneios do mentor. É muito diferente, faz uma diferença gigante. E a gente viu o resultado hoje. De qualquer maneira, pessoal, como eu já disse antes, acho bem difícil que um desses dois aí consiga alguma coisa na próxima fase. Eu acho que esse calvário termina por aqui. Na próxima fase é bem complicado passar. Independente de quem eles peguem, eu não vi a tabela. Bom, claro, o Jimmy White já está fora e eu não vi quem o Hendry pega. Mas, com esse futebol, eu acho que se encerra por aqui a participação dele
no Campeonato Mundial de Sinuca de 2021. Uma outra coisa, eu posso te dizer que o jogo de hoje me serviu para dizer que chega, não precisa mais. Eu já sou fã do cara. Se ele perder tudo de zero daqui para frente ou ganhar mais um Mundial, eu não vou me tornar menos fã e nem mais fã do Hendry. Para mim ele é o maior jogador de todos os tempos e nada vai mudar isso. O melhor e mais talentoso jogador de todos os tempos é o Sullivan, mas o maior jogador de todos os tempos, por uma questão de tempo de dominância, ninguém domina uma década inteira igual o Hendry fez em 90, se não for o maior jogador de todos os tempos. É o cara que eu gostaria de ver jogar. Se eu fosse um coaching, é o cara que eu gostaria de treinar. Se eu fosse um empresário, é o cara que eu gostaria de patrocinar. Então, Stephen Gordon Hendry, para mim, é o maior jogador de todos os tempos. E não é um outro título mundial ou nada que vai mudar isso. Então, cara, chega, não precisa mais. Já tá bom demais até aqui. Já fez, já comprovou, o nome tá na história. Se confunde com o próprio esporte. Chega. Em resumo, minha gente, independente do placar, de quem passou, de quem não passou, cara, deixa os leões descansarem.